vizinho. Fernando Sete está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está mudando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô, você, muito obrigado aí por estar vendo a nossa live, né? Um abraço para a grande cantora Marion Duarte, como que ligou, falou com a Samira, né? Um abraço grande, nossa amiga. Brevemente teremos suas músicas por aqui também. E eu estou ouvindo isso aí, lembrando quando é que essa melodia surgiu. A composição do maestro Reginaldo Bessa, um amor de pessoa, há muitos anos, quando eu estreiei da minha última temporada na Rádio Tupi, né? Então, e depois as imagens que foram colocadas pelo Rafael Oliveira. Um abraço grande, meu amigo Rafael, né? E que muito generosamente cedeu essas imagens para que a gente apresentasse aqui. E muita gente me perguntando, escuta, quer dizer que o programa não é mais diário? Não, não é mais diário, não. E agora vai ficar segunda e quinta. O Luiz Henrique Oliveira está primeirão hoje aqui participando do programa. Ele vai ficar na medida do possível, né? Então o que eu vou fazer? Vou fazer não mais segunda, terça e quinta, sempre. Parece que tem essa diretriz nesse momento. Porque, na verdade, eu não quero a pompa, aquela coisa do rádio. E mesmo o prefixo, que é muito bonito, não há necessidade de todo momento você estar fazendo aí o prefixo. O que eu quero trazer é uma coisa mais intimista, né? Será que eu vou conseguir? Não sei. Mas o importante é tentar, não é isso? O importante é tentar. Porque existe uma coisa do rádio, que eu trouxe do rádio e vim para a televisão. Fui à televisão, mas vim para a internet. Então, às vezes, é mais importante o conteúdo do que presenças as mais diversas. Tem pessoas importantíssimas que, eventualmente, a gente vai entrevistar virtualmente. Por que virtualmente? Por óbvio. A pandemia ainda está aí. Não é? Vocês viram, deu ontem na televisão, né, que parece que o mês passado tinha 8 pessoas internadas e agora tem 120. Né? Então, a própria Prefeitura do Rio de Janeiro está recomendando que as pessoas nos ambientes fechados usem máscara. Então, é aquela história, né? Ninguém pode facilitar. No meu caso, no seu caso, se você, como eu, tomou aí as 4 doses da vacina, ainda assim não deve facilitar. Quando eu estive em Portugal, eu tive Covid, a Samira, os meninos, né? E por sorte era essa cepa que aí está, agora esqueci o nome dela, sabia muito quando estava lá. Agora também me curei, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não precisei ser internado, por quê? Porque eu já tinha tomado 3 vacinas e nenhum dos meus passou por isso, né? Eventualmente pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer, e aí a gente lamenta muito, né? Mas o ideal é você se prevenir, o ideal é você se vacinar. Não esquece disso não, viu? E Cléia Cardoso de Queiroz, um abraço para você. Luiz Henrique Oliveira, evidente, fizeram um carnaval, que é isso aqui em São Paulo, virada cultural. Por isso esse vírus não vai embora tão cedo, infelizmente. Na verdade, Luiz, pelo aumento relativamente pequeno ainda, apesar de ser preocupante, houve sim esse resultado, mas esse resultado, o Ômicron, né, eu acho que é isso o nome do vírus, foi menor do que esperado. Agora é ter os cuidados, é como você falou, a gente aprende errando, né? E muitos dos nossos dirigentes, a exemplo do que você está falando, erraram e está acontecendo esse retorno ainda tímido, mas a gente não quer que esse retorno aconteça, né? Alô, Marcelo Gomes, boa tarde, querido, abraço grande, alô, Jorge Luiz,
Luiz, de Petrópolis, por você aqui, Jorge Luiz, da Rádio Imperial de Petrópolis. Bacana, Jorge Luiz, um abraço para você, colega do nosso querido Henrique Valadão, né? O Henrique tem um programa tradicional em Petrópolis há muitos anos, a quem eu mando um abraço, trabalhamos juntos também durante muito tempo. Então, o que eu quero é o seguinte, se eu conseguir, bem, se não conseguir, amém. Mas essa é a história. Primeiro, equacionar a possibilidade de fazer o programa com as coisas que tem que fazer pessoalmente. Fátima Rocha, abraço, porque ao contrário do que se possa pensar, eu estou envolvido com uma série de atividades profissionais. Então, mais chegadas à publicidade, outra coisa e tal. Foi o tempo do rádio. Será que um dia eu volto? Não sei. Acho pouquíssimo provável. Teria que haver uma coincidência de horário, ofertas e tal. Então não é que eu seja melhor ou pior que quem quer que seja. Cada qual do seu cada qual. E aquilo para mim foi uma paz na virada. Passou. Aí se amanhã acontecer de um dia eu voltar, você falou que foi uma paz na virada. Graças a Deus eu mudo de pensamento. As pessoas têm que ter essa coisa. Um dia você gosta de uma coisa, outro dia não gosta. Qual é o problema? Vai ter, você não gosta, digamos assim, não gosta de abacaxi, vai ter que gostar de abacaxi. Não gostar sempre? Não, às vezes muda, né? Às vezes o paladar da gente até muda. Muito bem, parabéns ao Fluminense. Hoje nós vamos ter aqui o Dr. Silvio Provenzano, grande tricolor, meu querido amigo e médico, né? O Dr. Silvio está com a alma em festa e o coração a galhar. Até eu que sou vascaíno, entendeu? E que gostei muito da exibição do Vasco na última partida, fiquei, olha, os garotos prometem, hein? Mas fiquei embevecido com o Vasco, imagine com o jogaço que teve ontem aqui no Maracanã, né? O Fluminense ganhando de 5-3 de um dos sérios candidatos a ser de novo campeão brasileiro, que é exatamente o quê? Sim, o Atlético Mineiro com o Hulk e companhia. Jogaço de bola, fantástico mesmo. Agora, é o seguinte, eu queria começar o programa do dia de hoje falando com vocês. Eu acho que, outro dia eu até fiz uma crítica aqui, dizendo o seguinte, poxa, lembrando, eu estava na manchete na época em que o Pantanal aconteceu, e hoje só está Pantanal na televisão, e eu lembrei das paisagens do Pantanal, e disse aqui, não, as de hoje são mais tímidas. E eu acho que foi um pouco injusto. Não é que sejam mais tímidas, é que na verdade hoje tem muito menos Pantanal do que antigamente, assolado pelos problemas do ser humano, de jogar carvão no ar e outras coisas mais, até de pum de vaca, sabia? É verdade, o que vaca dá pum não está no gibi. Às vezes as pessoas riem quando eu falo isso, mas é verdade, quem conhece o pessoal do campo, né, sabe disso. Então toda essa coisa jogada no ar, todos esses gases nocivos, acabam fazendo o tal do buraco de ozônio, né? E mais do que isso, acabam trazendo problemas ao ser humano. Então, realmente, agora, a obra é mais enxuta, a meu ver, né, se eu tenho boa memória daquela época, mas é muito bem dirigida, é muito bem apresentada e realmente os protagonistas estão ótimos. Eu tenho acompanhado e quando é de elogiar, a gente elogia, né? Às vezes não, às vezes fica uma mesmice, né? Aquela beijação. Fernando, você não gosta de beijar? Bom, a gente até uma certa idade gosta. Eu também gosto. Mas não é ficar lambendo a língua do outro a vida inteira, né? Então mas isso pode ser um motivo de audiência, talvez. Jorge Trigo, meu amigo, falando de Portugal. Ei, Jorjão! Jorjão é um talento. Olha, agora cismaram de me ligar para cá. Esse pode. Eu não vou poder atender agora, né? Não é possível. Deixa eu só fechar aqui. Assim não dá. Como é que eu vou botar o meu amigo Silvio Provenzano? Isso só faz quando a linha é preparada. Alô? É isso aí. Mas estamos aí. Depois eu ligo. Você é mais importante. Então, eu estava falando do Jorge Trigo, né? Já foi presidente da Câmara de Sintra, uma das mais belas cidades de Portugal. Grande intelectual português, que merece todo o nosso carinho, nosso abraço. Eu fiquei até triste, porque eu estive lá em Portugal tantos anos, mas eu não tinha um contato seu, Jorge. Aí ficou difícil e ele também, por sua vez, deve estar com muitos afazeres, não me ligou, mas não vai faltar oportunidade. Se Deus quiser, ano que vem eu estarei de volta, nem que seja para passar uns 15 dias, 20 dias por aí. Aí vou bater na porta do amigo, como é que vai você? Porque somos amigos virtuais, isso é que é importante.
Muito bom. Eu queria dizer o seguinte, o bombeiro está passando aí, é verdade. Passou aqui, foi, tomara que resolva. Você viu ontem aquele incêndio lá no Hospital São Lucas? Ainda bem que tiraram todos os pacientes, parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns também aos funcionários do Hospital São Lucas, né? Salvaram todos, que maravilha, né? Maravilha. E foi apagado, foi um prédio em anexo, mas imagino que vi aquelas pessoas, né, saindo de maca, essa coisa toda. Bem, vamos falar de novela? Vamos falar de novela. Eu achei algo muito interessante aqui na internet. Eu vou me especializar nisso, né? Trazendo para vocês, ou tentando trazer para vocês alguma coisa na internet interessante, né? Então eu vi aqui, olha, vamos ver, tá dando tchutchu aqui, meu Deus do céu. É você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Que eu fiz aqui, doutor? Que eu fiz aqui? Bom, eu vou tentar pegar de volta, né? Pegar de volta aquilo que eu fiz, porque eu mexi na hora errada. Acontece o seguinte, eu acendi uma luz que não tinha que acender. Então a luz ficou na minha vista. Ficando a luz na minha vista, eu não tinha condição de perceber o que estava fazendo. Então deixa para lá, outro dia eu faço. Muito bem, Sander Andrade. Alô, Sander, um abraço para você. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, então quero me penitenciar, dizer que o Pantanal está tendo uma audiência expressiva. Achei o que eu queria. Alô, alô, alô. Quem é você? Vamos ver se eu... Gente, mas que coisa incrível. Nesse vídeo de hoje, você vai ficar sabendo quem é a mãe de Gabriel Sater, filho de Almir Sater. Sim, é isso que eu quero ver. Peraí. Não, para, eu tô te falando, eu também sou um bobalhão, né? Eu dei um recado para alguém me ligar e esqueci que hoje era dia do programa. Isso é mal, às vezes, de fazer um programa ao vivo, né? Mas está sendo assim. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo aumentar esse negócio aqui. Eu ia falar do Almir Sater, né? E aí me confundi um pouco, mas é assim mesmo, vocês me perdoem, né? Se esse negócio ligar outra vez, eu vou realmente vou fazer o seguinte: pedir para o Papai do Céu abençoar a gente. É o jeito, porque quando se começa assim, meu Deus, que coisa. Então, já que estamos falando em Pantanal, vamos a essa música que é extraordinária, cantada pelo João Mossoró, né? Mas que é Tocando em Frente, uma das melhores gravações dessa música linda do Almir Sater e do Renato Teixeira. Vamos lá. Porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, né, desse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Belíssima voz do meu amigo querido. Vamos passar para cá, tentando chamar aí o nosso querido Dr. Silvio Provenzano. Você está me vendo? Por enquanto ele não atendeu. Vamos torcer para que ele esteja aí para a gente bater um papo. Queria bater muito papo com ele a respeito desse aumento da Covid, que não é algo, a gente tem que ter um certo cuidado, porque não é algo expressivo, né? É preocupante, essa é a diferença. Mas como ele é um dos maiores médicos, né, eu queria muito a fala dele. Mas como chegamos a combinar, você vê que está chamando aí, mas até agora nada, né? Enfim, Serginho JJ quer participar do vídeo. Alô, Serginho, uma honra, pode participar, meu irmão. O Serginho é meu filho primogênito, né? É uma figura muito querida por todos nós na família, né? Então é isso. Então tem muita gente aí participando. Eu acho que eu vou, então, não vou poder manter a fala dele, porque essas coisas acontecem nas melhores famílias, né? Eventualmente aconteceu um imprevisto e a pessoa não pode participar. Mas eu queria, você vê, esse aí é o nosso querido João Mossoró. Mas eu queria dizer para você o seguinte, veja bem, tem gente admirável na internet, né? Nesses anos todos eu tenho procurado ver os amigos, os amigos só virtuais, por exemplo, e tal. E eu sempre achei muito interessante que a gente sempre tem que ter uma matéria de buy. O que é de espera, né? Exatamente como eu falei. Eu tentei falar com o Dr. Silvio, mas deve estar ocupado em alguma coisa. Muito bem, mas não vai faltar oportunidade. De repente eu vou combinar com ele na terça que vem ou na outra quinta-feira. Muito bem, então eu trouxe aqui para vocês uma figura que eu realmente admiro. Eu não a conheço pessoalmente, quem acompanha o meu programa sabe que eu já a coloquei uma vez e recomendo. Nós estamos num momento que a gente precisa realmente de palavras otimistas, né? É muito importante, porque é muito difícil a situação aqui do Brasil, né? Esse momento de inflação alta, não é possível. Hoje eu não acerto uma, gente. Minha Nossa Senhora. Mas é assim mesmo, Fernando, é assim. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russina que estudo português. Por que eu amo o Brasil? Porque aqui tudo é diferente. Aqui tudo é especial. Por exemplo, se você vai para a Rússia, você vai para Moscou. Se você vai para a Argentina, você vai para Buenos Aires. Se você vai para a França, você vai para Paris. E se os turistas vão para o Brasil, eles vão para São Paulo, Foz do Iguaçu, pode ser Nordeste ou Rio de Janeiro, pode ser Gramado, pode ser Lençóis Maranhenses. E na verdade, essa lista dos lugares pode ser continuar ainda. Porque aqui no Brasil tem tanta coisa, tem tantos lugares, tem tantas cidades. Mas eu parei para pensar, o que é sobre capital? Parei para pensar que já estou morando no Brasil mais do que 3 anos
e quase não conheço nada sobre a capital do país. A capital, literalmente. Vocês nunca estavam pensando nisso? Que essa diversidade dos lugares turísticos no Brasil é tão grande, um número é tão grande, que a capital do país é não a primeira coisa que chega na cabeça. Nos outros países, quase todo mundo automaticamente pensa já no capital. Mas vou falar coisa curiosa para vocês. Notícias inesperades. Quando a gente na Rússia estuda a geografia do Brasil, a gente presta muita atenção no assunto do capital, da cidade de Brasília. Com certeza vocês lembram quando eu tirava entrevista dos russos nas ruas em Moscou e perguntava sobre a capital do Brasil? Quase todo mundo sabia que é Brasília, porque realmente a gente presta muita atenção no capital do Brasil por causa da história dessa cidade e por causa da arquitetura. E é isso mesmo, quando eu era criança, eu já estava aprendendo que lá no outro lado do mundo, no outro lado do planeta Terra, existe um país tropical, linda e maravilhosa, com capital, com um nome parecido, como o nome do país mesmo, com uma arquitetura de construtivismo. Então eu sempre era curiosa. Agora, bora descobrir alguma coisa de verdade sobre essa cidade, porque eu ouvi falar que nessa cidade a vida é bem peculiar, que lá é tudo meio diferente de tudo que tem no Brasil. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e capricha no likezão. Clica naquele dedão aí embaixo, isso vai ajudar bastante para o meu canal. Pois é, essa é a Olga. A Olga é russa, eu acompanho há algum tempo, desde que ela chegou ao Brasil, e quero parabenizá-la, porque ela tem um trabalho bonito, é uma comunicadora nata, e até no momento em que, lamentavelmente, parte da Rússia não está sendo bem vista, né? Por óbvio que não se pode invadir um outro país da forma que foi invadido, essa guerra vergonhosa que está impactando o mundo, né? Fazendo com que a inflação aconteça em todos os lugares, quer dizer, mas aí você vê que existe um outro lado. Esse outro lado é o lado de pessoas simpáticas como ela. Ela fala um português muito bem, né? E olha que não é fácil. Olha que não é fácil, né? Basta saber a diferença entre obrigado e spasiba, que é o equivalente russo, para você saber que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Mas ela não, ela veio, parece que era apaixonada pelo Brasil e se tornou cada vez mais apaixonada, e ela tem milhares de seguidores. Ela chegou a recordes absolutos aí para uma pessoa estrangeira no Brasil, né? E faz umas matérias muito interessantes. Então eu estou recomendando a você, né? Porque a gente às vezes fica assim chateado, você vê tanta violência hoje na TV, né? Por que isso, gente? Porque não é só a violência, por que divulgar tanto a violência vezes e mais vezes e cada vez mais vezes, né? Você divulga um crime, você divulgou o crime. Agora, sabe, a segunda, a terceira, aí você está falando, já está passando de novo a mesma coisa que vai chocar a população, e a população fica assim, essa que é a verdade, né? São pessoas que todos nós somos passíveis de má impressão. Então eu admiro, porque de repente essa moça de fora, eu me lembro lá em Portugal, viu, Jorge Trigo, eu quando estava na casa do meu filho, no mesmo andar nosso havia uma moça russa e curiosamente embaixo havia uma ucraniana. Olha só, e eram pessoas que se davam, quer dizer, e alegres, simpáticas, quer dizer, então por que o ser humano tem que ficar se agredindo por causa de terra, gente? Pelo amor de Deus, nós todos estamos de passagem. O senhor Putin, porque está terminal de câncer. Eu não sei se ele está terminal de câncer, mas é uma bobagem. O outro está brigando pelo poder, foi lá nos Estados Unidos, vai levar um pito do presidente norte-americano, né? Por quê? Por causa da situação, de repente desapareceu com esses dois, que eram o Bruno Pereira e o Dom, que é inglês, e é uma pessoa de prestígio, o outro é indigenista, né? Tá desaparecido, e segundo o governo norte-americano, até o inglês, o governo brasileiro reagiu muito lentamente, né? E é um negócio que a gente tem que parar para pensar, parar de brigar, gente. Político que, ao invés de governar, quer brigar. Quer dizer, meu Deus, onde é que nós estamos? Onde é que nós vamos parar?
Essa é uma pergunta que se faz, porque é um país lindo, lindo. Jorge, meu amigo Jorge Trigo, lá de Portugal. Se um dia você conhecer, você vai ver que, talvez até você já conheça, perdão, mas você vai ver que país lindo, maravilhoso, onde está lá no hino, né? Onde plantando tudo dá. Né? Então por que isso? Quer dizer, o outro está lá invadindo um país, matando milhares de pessoas, porque quer mais um pedaço de terra. E por medo, eu vou usar uma expressão que eu não deveria usar, mas eu vou usar por cagaço, essa é que é a verdade. Do que? Há medo de amanhã se implantar a NATO, lá em Portugal chama-se NATO, aqui é a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Então o cara vai e faz uma guerra para tentar não ser invadido, ao mesmo tempo invade o país do outro. Quer dizer, minha nossa, mesmo que tivesse razão ou que tenha razão, eu não tenho vivência para dizer uma coisa dessa, né, porque eu não morei lá, não conheço a Rússia, não conheço a Ucrânia, mas teoricamente, a época da União Soviética, eram países irmanados. Né? Era como se fosse o estado aqui do Pernambuco, o estado... Pô, meu Deus do céu! E agora vai lá e arrasa e pá, e ainda manda recado para os Estados Unidos que se mandar míssil intercontinental ou míssil que é de longo alcance, eles vão fazer acontecer, sabe? Então o ser humano só vive de golpe, é isso, né? E tem que achar ou tentar saber o que foi feito do indigenista e do especialista em Amazônia, né, o Don, o americano. Então, hoje teve, até quem viu aí o jornal hoje, tem uma manifestação em frente à embaixada brasileira, né, que envergonha a todos. Essa é que é a realidade, sabe? A gente tem que parar para pensar um pouco nesse país no momento em que houve uma importante organização internacional que disse que o Brasil está hoje com 33 milhões de pessoas passando fome. Passando fome. Quer dizer, meu Deus do céu, será que é tão difícil? País que alimenta o mundo, que tem, a gente tem que aplaudir aí a agricultura brasileira, é fantástica, né? E de repente não é capaz de reservar 10%, 15% que seja com o patrocínio do governo, seja governo federal, seja governo estadual, seja governo municipal, para matar a fome dos brasileiros. A gente, quando você sai do país e quando você vai para um país de primeiro mundo, a exemplo de próprio Portugal, mesmo que seja um país bem menor ou um país maior, no entanto, você vê que a educação livra da miséria. Você vê que, claro que existem pessoas pobres, em todo mundo existe, mas é aquela história, através da educação se resgata. E não é só a educação e a possibilidade do trabalho. Enfim, é isso. É uma pena porque a gente não teve a participação hoje que eu anunciei. Mas se Deus quiser vai ter, eu conto aí com a sua benemerência intelectual, se a gente pode dizer assim, porque afinal de contas é como é, né? Programa ao vivo, sempre o inesperado acontece. Quero mandar um abraço para a irmã do Gelcio Cunha, que aniversariou antes, um abraço. Ele disse que ela teve muita influência na carreira dele, então se teve e foi muito importante, porque é uma vitoriosa. O Gelcio é um dos melhores repórteres do rádio brasileiro, foi repórter do Amarelinho da Globo, hoje tem um programa na 102 FM, né, lá de Além Paraíba, e é um amor de pessoa, é um fantástico repórter, e chegou a ser chefe de reportagem da CBN, né? Então eu costumo dizer o seguinte, mas como é que está? Como é que não está mais? Porque o país é assim, não tem memória, né? Infelizmente não tem memória. Nós acabamos de ver aí uma grande rede que renovou um monte de gente, né, para pagar menos. Eu até entendo que a situação é de crise, mas é uma pena que determinadas grandes figuras que representaram o tempo todo, isso acontece diuturnamente no Brasil. Mas certo tempo talvez possa acontecer de forma diferente, né? Eu espero que sim. Eu tinha separado um negócio tão bacaninha aqui para vocês, né? Mas infelizmente, como eu falei, não está aqui à mão nesse momento. Mas o que não quer dizer que o nosso encontro seja muito legal. Eu espero sinceramente que você tenha gostado do programa do dia de hoje,
estou me despedindo e lembrando que terça-feira estaremos aqui às 2. Forte abraço. Namastê. Estou te falando. É hoje, gente.